Olá, pessoas lindas do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou Débora Iglesias e esse aqui é o nosso querido Caldeirão de Morrigan. E hoje eu vou homenagear a minha querida Morrigan falando sobre o corvo. Eu vou falar tudo o que eu sei sobre o corvo, que não significa que é tudo que é e que existe sobre esta figurinha do nosso imaginário bruxo. Eu espero que você goste muito desse conteúdo. Já vai deixando o seu joinha, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e fica comigo porque lá vamos nós! Oi, gente! Se lembra no meu vídeo das tatuagens que eu falei para vocês? Eu vou fazer um vídeo só sobre o corvo. Chegou a hora! Este vídeo é sobre o corvo. Um animal de poder, um animal mágico, um animal místico, um animal que não tem no Brasil. Para minha tristeza, ai, eu queria tanto que tivesse, mas não tem, a gente não pode trazer, né, ecologicamente proibido. E aí a gente fica só vendo vídeo mesmo de corvo, estudando sobre ele, aprendendo sobre ele. Então, a única coisa que eu tenho são duas peninhas de corvo. Olha só que lindinha minhas peninhas. Que foi a minha querida amiga Kátia, é a minha amiga de infância que hoje mora na França, chiquérrima, minha amiga Kátia. Saudade de você, amiga, que um dia eu falei para ela, Kátia, Catita querida, aí na França tem corvo, não tem? E aí, como ela mora num lugar assim perto do campo, né, onde tem ninhos de corvo, ela já imaginou você morar num lugar que tem corvo? Ai, eu queria tanto. E aí ela mora lá, então eu falei para ela, se você vê um ninho de corvo por aí, onde eles soltam as peninhas deles, manda uma peninha para sua amiga. Aí ela, com muita pena de mim, palhaçada, né, gente? Achou o ninho de corvo, mandou para mim as penas de um corvinho, e essas penas são mágicas e eu já vou explicar para você por que essas penas são mágicas, tá? Então, sem mais, vamos lá falar do corvo. Então, eu, como filha de Morrigan, é óbvio, gente, que eu tenho que ter uma ligação com o corvo, tá? Então, antes de eu descobrir que eu era filha de Morrigan, que Morrigan era minha deusa de dedicação, eu descobri que um dos meus animais de poder, segundo o xamanismo, era o corvo. O corvo, ele habita o vazio. O que é o vazio, gente? O vazio é o mundo espiritual. Na verdade, é esse mundo que fica entre o mundo material e o mundo espiritual, de modo que a gente vê o corvo, né? Ele está aqui entre nós, mas ele facilmente transita entre um mundo e outro. Tá? Então essa é a figura do corvo para mim. Ele é um guia no mundo espiritual. É ele quem me leva nas minhas viagens astrais. Eu sempre via corvos quando eu fazia viagens astrais e nunca entendia por quê. Então eu descobri Morrigan. Foi através do corvo, de descobrir, de ver esses corvos, tá? Nas minhas viagens astrais, que eu fui atrás de pesquisar sobre isso e acabei deparando-me com a deusa Morrigan. A Morrigan, ela é uma deusa que ela se transforma em corvo. E o que isso significa para aqueles que servem a Morrigan, para aqueles que adoram a Morrigan, para aqueles que se consideram filhos da deusa Morrigan? A Morrigan, quando está lá na guerra, né, perto da batalha, que os guerreiros estão de um lado, os inimigos estão do outro lado, ela se transforma em corvo, ela vem e sobrevoa o campo de batalha onde estão os seus amados, onde estão aqueles que acreditam nelas, aqueles que chamam por ela na hora da batalha. E como corvo, ela dá aquele grito do corvo, é um grito mesmo, sabe? Como se fosse um grito de guerra. E o que ela quer com isso? Ela quer dizer, olha, vai lá que eu vou estar junto com você. Então, nesse momento, o sangue ferve nas veias, os caras lá, né, na batalha, os guerreiros na batalha, eles vão lá e falam, caramba, a deusa tá com a gente e a gente vai com tudo. Por quê? Eles querem vencer. Então aquele grito estimula
né, o sucesso, a vitória, e também tira o medo deles. Por quê, gente? Porque eles vão para a batalha pensando o seguinte, ó, se eu morrer, vai ser com glória, vai ser indo com tudo para cima do meu inimigo. Então aquilo dá uma força gigantesca para eles, e eles vão pensando da seguinte forma: se eu morrer, vai ser com glória, e se eu vencer, vai ser com glória. Então, glória, glória e êxito e sucesso. É isso que a Morrigan estimula nos seus filhos. Vai à luta, vai à guerra, você sabe que você pode sair ferido, você sabe que você pode nem sair, que você pode morrer ali tentando, mas você vai com a cabeça erguida, você vai valente, você vai com aquele ímpeto de sucesso e de glória, tá? Porque mesmo a morte não vai te parar, principalmente para gente que acredita na espiritualidade e que existe muito mais além dessa pequena e frágil vida que nós temos aqui. Então, isso aí foi o que me fez pesquisar sobre o corvo. Essa chamada do corvo para a gente ir à luta, para a gente ir à batalha, para a gente ir à guerra. Mas vamos lá aos simbolismos do corvo, tá? Primeiro, o corvo, ele simboliza a noite sem lua, a noite da lua nova, da lua misteriosa, onde a lua está oculta. Portanto, ele é o símbolo da magia oculta. Como assim? Ele simboliza os mistérios daquilo que está oculto, do que está escondido, do que nós não conseguimos ver, do porvir, do que ainda está para acontecer. Ele também simboliza os mistérios da morte e da grande transformação que a morte simboliza. Não é necessariamente a morte do corpo físico, tá, gente? Mas tudo o que você quer transformar dentro de você, nós seres humanos simbolizamos como vai ter que matar aquilo dentro de mim e vai ter que nascer outra coisa no lugar daquilo ali. Então essa morte transformadora é que ele simboliza. Além disso, o corvo, ele simboliza a cura, através da cura espiritual, da cura da alma. É quando a gente entende que existe algo além da nossa matéria, que nós temos um espírito, que nós temos uma alma que precisa ser curada, porque ela também se machuca, porque ela também se fere. Então daí essa coisa do corvo ser um guia no mundo espiritual. Então, ele também simboliza a cura física, né? A cura física através da cura da alma. Vocês já ouviram falar nisso? Em pessoas que ficam doentes, descobrem que estão com uma doença, talvez uma doença muito grave, como câncer, por exemplo, e elas não focam nessa doença, elas focam na cura espiritual, na alegria, na alma alegre, e isso leva à cura física deles? Pois é, o corvo é o intermediário entre essa cura espiritual que resulta em uma cura física. Ele também é um simbolismo de sabedoria, justamente por conta disso, né? Porque ele é o aprofundamento, é quando a gente olha para dentro da gente mesmo e se aprofunda dentro dos nossos saberes da alma, aquilo que a gente traz até de outras vidas, né? Então ele é um símbolo de sabedoria. Como ele é um símbolo da magia oculta, ele também é um símbolo da profecia, tá? Então, ver um corvo, 2 corvos, 3 corvos, tem vários significados dentro da profecia, tá? Ele traz notícias do mundo espiritual e acredita-se que no mundo espiritual eles sabem muito mais do que aqui no mundo material. Por quê, gente? Porque eles estão em outro plano, então eles conseguem ver muito mais amplamente do que a gente aqui na nossa visão limitada. É como quando você está num lugar plano e olha para frente, você vê limitações, mas se você subir um pouquinho, né, se você subir num prédio, se você olhar para baixo, você vai ver várias outras coisas, uma vastidão que você talvez não tivesse imaginado. Então o corvo, ele simboliza essa visão estendida das coisas, tá? Do mundo espiritual para cá. E ele também é um animal de proteção, ele é um animal que ele te avisa quando as coisas não estão bem, ou te avisa das coisas que estão para chegar, dos perigos,
amigos, ou te dar informações sobre aquilo que você está fazendo. Como eu disse, como ele transita no vazio, tá? Ele é capaz de estar aqui e de estar lá. Se você tem um corvo como seu animal de poder, ou se você chama o simbolismo do corvo para a sua vida, tudo isso, todas essas questões de transformação, elas vão estar participando desse simbolismo do corvo. Então, de aviso, olha, não vai por aqui não, que eu já dei uma olhadinha lá de cima, esse caminho aqui não é legal. Tem um buraco, tem um poço, é uma passagem sem saída, você vai ter que voltar, enfim. Ele sempre traz essa questão dos avisos para você sobre a sua vida. Por incrível que pareça, o corvo também é um símbolo do sol. Gente, por quê? Porque acredita-se que a hora mais escura da noite é aquele pequeno momento antes do raiar do sol. Por quê? A lua já se pôs, o sol, de alguma forma, mesmo que ele ainda esteja totalmente escondido, ele já está ofuscando o brilho das estrelas. Então você não consegue ver a lua, você não consegue ver estrelas, você não consegue ver brilho nenhum. Ele está completamente preto, escuro o céu. E o corvo é isso, ele está totalmente escuro. Então o que vai acontecer depois dessa escuridão? O sol vai nascer e vai raiar. Daí ele simboliza esse momento de expectativa da maior das escuridões, quando você acha que realmente você está totalmente no escuro e o sol vem, ilumina tudo e acaba com o medo e leva todas as tragédias, todas as dores das noites mais escuras da nossa alma. Então o corvo também é um símbolo do sol. Eu mostrei aqui no início do vídeo para vocês que eu tenho 2 penas de corvo. Por quê? Porque a pena de corvo, para nós, bruxos e bruxas, ela é considerada sagrada e uma ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E ter uma pena ou 2, como eu tenho, né? Eu tenho 2 penas. Eu tenho 2 peninhas de corvo ali no meu altar. Isso simboliza, isso traz pra gente essa ligação do mundo físico com o mundo espiritual, desse trânsito entre um mundo e outro tão necessário para nós espiritualistas que somos praticantes da magia. Claro, gente, que essa peninha nunca pode ser arrancada do corvo, tá? Porque senão ele vai ficar muito bravo com você e tudo vai sair ao contrário. Mas ele tem que ser doado pelo corvo, né? Os corvos, como todos os pássaros, eles trocam de penas e derrubam várias penas. Então, foi o caso que aconteceu, né? A minha amiga lá estava perto de um lugar onde tinha um ninho de corvos e havia várias penas lá no chão. Ela recolheu essas 2 porque estavam mais bonitinhas, né? Deveriam ter caído há pouco tempo. Ela recolheu, embrulhou bonitinho, né? E colocou num envelope e mandou para mim. Então, para você possuir uma pena de corvo, gente, não compre. Tá? Se você vê aí na internet, pena de corvo, porque provavelmente eles mataram o corvo, não foi assim que eles retiraram, entendeu? Então, para ser um objeto mágico, ele não pode carregar essa dor e esse sofrimento do bichinho, tá bom? Ou nem é de corvo, né? Isso aí é uma observação muito importante. Não compre essas coisas na internet, pena, essas coisas. Se você quer possuir uma pena, se você quer ter uma coisa, né, que seja de um bichinho, que vá passear na natureza, que você vai encontrar peninha caída, porque como eu falei, todo pássaro ele muda de pena. As penas eventualmente caem e ficam lá, tá bom? Então não compre, tá certo? Mas com certeza possuir uma pena de corvo é possuir um objeto mágico muito importante. Então, se você tiver essa oportunidade, mantenha essa pena no seu altar. Use para consagrar os seus objetos, como a varinha, como a vassoura, como o cajado, como o átame, né? Que são objetos que vão abrir, né, passagens do mundo material para o mundo espiritual na hora que você está fazendo o ritual. Use a pena também para abrir, para fazer essa passagem, para chamar esse mundo espiritual mais para perto de você. O corvo é um símbolo de coragem, tá? Aquela coragem absurda que você tem
em determinados momentos em que você está ali no meio da batalha, no meio da guerra, como eu falei, o grito da Morrigan, ele estimula a gente a ir à luta, e o corvo tem esse simbolismo de dar coragem ao caminhante, né? Aquele que está trilhando o caminho da magia, aquele que está trilhando o caminho da espiritualidade, o corvo é um símbolo de coragem. O grande vazio onde o corvo habita também é chamado de o grande mistério. Também é chamado de o grande mistério. Então, se o corvo habita no grande mistério, dizem também que o grande Criador, o Senhor de todas as coisas, aquele espírito primordial que criou todas as coisas, o que permitiu a criação de todas as coisas, ele habita no grande mistério. Então, se ele habita lá no grande mistério e o corvo também consegue essa passagem, o corvo é o senhor dos grandes mistérios. Ele é capaz de trazer para nós a comunicação entre o todo e o indivíduo. Olha só que papel fantástico, que papel importante que o corvo tem aí na magia. É aquele momento em que você compreende a magia do todo e entende que você, como indivíduo, conseguirá, através de algumas práticas, transformar a realidade à sua volta. O corvo, ele te dá essa certeza e essa segurança. Quase chegando ao final, nós temos o corvo como aquele que altera a nossa percepção. Ele é o responsável pela alteração de consciência do magista, do bruxo, da bruxa, daquele que busca o espírito do corvo como um espírito de guiança, tá? Ele faz com que você deixe de ver o mundo material como ele é e comece a ver o mundo material com as energias que ele tem, oriundas do mundo espiritual, que enchem e preenchem tudo e todos à nossa volta. Dessa forma, ele altera a sua consciência ao ponto de você perceber aonde você precisa alterar essa ou aquela energia. E por último, mas não menos importante, o corvo é um dos maiores guias espirituais. Quase todo mundo, se for fazer uma boa análise, tem um corvo como animal de poder. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre animais de poder, tá, gente? Vou mostrar para vocês o que é o animal de poder. Mas acredita-se no xamanismo que todos nós temos vários animais de poder, 9, se eu não me engano, 9 animais de poder, que cada um dos animais, ele traz uma característica pra gente, tá certo? Mas quase todo ser humano tem como um dos animais de poder, pelo menos o meu é o primeiro logo de cara. O meu animal de poder mais forte na minha vida, que eu fui trazendo ele com mais força sempre, é o corvo, tá? Mas a grande maioria tem esse bichinho como animal de poder. Por quê? Porque ele é e sempre será o guia do mundo espiritual. Débora, mas aqui no Brasil nem tem corvo. Sim, mas a espiritualidade transcende esse negócio de fronteiras, né, gente? Não tem corvo, mas a gente conhece, a gente tem a sabedoria de saber quem é o corvo, quem deixa de ser. Pessoal, todas essas visões que eu trouxe aqui para vocês são a visão dessa magia do corvo, mas tem muito mais coisas. Se você for pesquisar sobre o corvo, você vai descobrir que o corvo, ele é um animalzinho que ele depois que ele nasce, enquanto ele é filhotinho, ele está sendo ali cuidado pelos pais. Depois, na adolescência, ele forma bandos de adolescente. Tá? Uma espécie de gangue, junta ali um bando ali de adolescentes, né? Um bando mesmo, e eles fazem umas coisas erradas, eles atazanam os outros, eles importunam os velhos, porque os bandos de corvos, os bandos mesmo, os grandões, eles ficam juntos a vida toda, tá? E aí depois de um determinado momento, esses corvos que estão ali naquele bando, eles começam a formar casais, né? E ficam casados a vida toda, né? Então eles se separam do bando e vão começando a ficar em duplas, mas eles estão sempre juntos. Isso é uma curiosidade sobre o corvo, né? Ele é fiel, né? Ele é monogâmico. Ele encontra um parceiro ali na adolescência e eles passam a vida inteira juntos. Muito bacana isso, né? Outra coisa, o corvo, ele é meio assim, como eu vou dizer, brincalhão. Ele gosta de pregar peças nos outros animais. Ele gosta
gosta de pegar peças em outros pássaros, ele gosta de dar uma sacaneada nos outros. Então ele é meio palhaço, né? Ele é meio assim matreiro, né? Vamos dizer assim. O corvo, ele tem senso de humor. Tá? O corvo é inteligente, ele é capaz de perceber, aprender as coisas. Por exemplo, se um corvo, né, sofreu algum tipo de ataque em algum determinado local, o bando inteiro vai se mudar dali e parece que nunca mais aqueles corvos daquele bando vão voltar ali para aquele lugar, porque eles vão manter a memória de que um corvo sofreu ali. Mas também, se um corvo foi bem tratado em um determinado local, eles vão sempre voltar ali por conta disso. Os corvos, cientificamente comprovado, eles são capazes de aprender. Eles entendem o funcionamento de determinadas coisas e são capazes de aprender. Então o corvo é inteligente, ele tem uma linguagem própria, tá certo? E o corvo é capaz de falar, ele é capaz de aprender palavras, ele consegue imitar o tom de voz e a voz do ser humano, né? Ele fala que parece que é gente falando, não é igual o papagaio que tem aquela voz meio rachada, meio, né, que não sabe bem o que está falando. Não, o corvo, ele sabe o que está falando e como colocar. Enfim, você pode pesquisar esses aspectos científicos do corvo, tá? E você vai entender que existe muita coisa aí que origina todas essas crenças a respeito do corvo. É um animal que eu amo muito, como eu já disse, eu gostaria muito de ter um corvo, mas aqui no Brasil não pode, né? É impossível você ter um corvo aqui. E aí eu fico só vendo vídeos, né? Pensando nele, tenho ele como meu animal de poder, vejo os corvos, como eu disse para vocês, nas minhas viagens astrais, nas minhas viagens espirituais. E é um animal que faz realmente parte da minha prática bruxa do dia a dia. Gente, eu adorei falar sobre o corvo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse aprendizado que eu trouxe aqui hoje para vocês. Se você gostou, já deixa o seu joinha, faz a tua inscrição, ativa o sininho que é para você receber todas as nossas notificações e fica aqui no Caldeirão porque eu sempre vou ter muito mais conhecimento para vocês. Um beijão.